Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, edição extraordinária nesse dia 31 de janeiro. Tô aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre a venda em definitivo de Jefinho. Pois é, você não escutou errado. O Botafogo soltou uma nota oficial na tarde dessa terça-feira, comunicando a venda em definitivo. Vale lembrar que no sábado, esse último sábado agora, 3 dias atrás, o comunicado foi falando de um empréstimo. Mas as coisas mudaram e Jefinho foi anunciado pelo Lyon com um contrato até 2027. Vou ler para você aqui na íntegra a nota do Botafogo justamente para te passar a informação toda certinha e na sequência eu comento aqui dando a minha visão sobre esse negócio entre Botafogo e Lyon. Vamos lá para a nota oficial. O Botafogo comunica que firmou nessa terça-feira, 31, acordo para transferência em definitivo do meio-atacante Jefinho, de 23 anos, para o Olympique Lyonnais, que disputa a Ligue 1 da França. A operação foi finalizada por uma taxa de transferência básica de 10 milhões de euros, ou 55,2 milhões de reais na cotação atual, com bônus potenciais baseados em performance individual do atleta e da equipe, que podem chegar ao valor adicional de 2,5 milhões de euros ou 13,8 milhões de reais. O Botafogo agradece Jefinho pelo comprometimento, dedicação e carinho pelo clube e por sua torcida. Estamos orgulhosos de ajudar Jefinho a realizar seu sonho de jogar na Europa e certos de que ele terá um futuro glorioso pela frente. Gostaríamos também de destacar o profissionalismo na condução das negociações por parte do Olympique de Lyon e seus diretores, e também do Rezende, que devem se sentir muito orgulhosos de suas conquistas no desenvolvimento de talentos. Pois bem, primeiro ponto que eu quero comentar aqui, se eu acho bom ou ruim o valor dessa negociação. Sendo muito sincero, eu esperava que o Jefinho, quando fosse vendido, e eu já tinha deixado bem claro aqui no canal que não era questão de se ele seria vendido, mas sim de quando e para quem. Honestamente, esperava que o Botafogo pudesse receber o Botafogo, da parte do Botafogo, 8 milhões e meio de euros no total. Não é isso que vai acontecer. O Botafogo recebe agora 6 milhões de euros. É um belo dinheiro, logicamente, considerando que você investiu 1 milhão na contratação do Jefinho, junto ao Rezende. 1 milhão de reais, vale destacar. Então, logicamente, tem muito lucro nessa operação. E ao mesmo tempo, se a gente somar esses 2 milhões e meio de euros sendo pagos posteriormente nessa negociação, o Botafogo não consegue alcançar essas cifras dos 8 milhões de euros, 8 milhões e meio de euros, que eu entendo seria totalmente possível de ser alcançada se o Jefinho permanecesse mais essa temporada aqui no Botafogo. Isso não aconteceu, então no meu ponto de vista é um valor ok, mas abaixo do que a gente poderia conseguir caso o jogador se valorizasse um pouco mais permanecendo no Botafogo nessa temporada de 2023. Outro ponto que vale destacar aqui, a comunicação do Botafogo nesse caso do Jefinho foi muito ruim mesmo. No sábado gerou um caos absoluto, porque toda aquela revolta foi fundamentada em nota oficial do Botafogo, e vocês sabem quantas e quantas vezes a gente fala aqui sobre controle de narrativa, mas o Botafogo fez muito mal esse controle de narrativa. Soltou uma nota falando sobre empréstimo, dando a entender em dado ponto da nota que, de fato, o Botafogo poderia ter um futuro de clube satélite, de clube formador, só para mandar jogadores para o futebol europeu. O próprio PC Vasconcelos falou sobre isso no Seleção Sport TV, sobre essa impressão, essa interpretação a respeito daquela nota, para 3 dias depois de todo um desgaste que foi gerado e que só foi suavizado por conta de matéria do GE, o Sérgio Santana, que tinha colocado aquela informação sobre o empréstimo com 5 milhões de euros, mais 10 milhões potenciais depois, em caso da opção de compra ser executada, só suavizou por conta disso, e 3 dias depois o Botafogo solta uma nota oficial falando a respeito da venda em definitivo. Segundo o Gentili, do Fogão Net, existe uma questão de fair play financeiro que, no caso do Lyon, não teria condição de fazer essa negociação no formato de um empréstimo. Honestamente, o caso foi mal conduzido, gerou muito desgaste e revolta na torcida à toa, e muita coisa poderia ter sido evitada. A gente perde uma peça importante, logicamente. Jefinho é um jogador, sim, de muito potencial. Era ainda assim uma promessa, não podemos desconsiderar esse elemento da história, mas um jogador com muito potencial. Desejo toda a sorte do mundo pro Jefinho, sinceramente. É um garoto humilde, tem tudo para poder realmente estourar e jogar muito no futebol europeu. Torço que isso aconteça, mas eu espero de verdade que o Botafogo, em futuras negociações, possa conduzir a situação de uma maneira muito mais profissional, de uma maneira muito mais assertiva. Dessa vez não foi.
Foi um caos absoluto, baseado e fundamentado em comunicado oficial do clube. Então não foi coisa da cabeça do torcedor, foi com base em comunicado oficial do clube. Enfim, o Jefinho foi embora e a gente agora fica na expectativa de que o Botafogo de fato possa buscar no mercado um substituto à altura. Alguém talentoso que possa chegar com potencial sim de desenvolvimento, de repente um jogador um pouco mais jovem, não precisa ser um cara já com seus 29, 30 anos, mas que possa agregar muita qualidade, assim como o Jefinho fazia a nossa ponta, seja um ponta esquerda, um ponta direita, ou mesmo, como é a minha preferência, alguém que tenha capacidade de fazer os dois lados, essa facilidade. Não é fácil encontrar jogador assim, mas se você colocar um faz-me rir na jogada, você pode conseguir um ótimo jogador, um ótimo reforço, e é isso que a gente fica na expectativa agora. Enfim, Fogão, edição extraordinária chegando ao fim. Fica o convite para as 10 da noite você chegar aqui no Fala Fogão, participar da resenha. Eu e o Ricardo estaremos juntos aqui conversando com vocês sobre o Botafogo, sobre essa notícia e também sobre outras questões que possam surgir. Um grande abraço e até a próxima.